Bom dia queridos, nós estamos aí de volta à nossa aula virtual, à nossa conversa pela telinha e eu preparei esse vídeo, estou preparando esse vídeo para que possamos falar a respeito do liberalismo econômico. Para algumas turmas de terceiro ano, nós já falamos sobre esse assunto, porém, uma ou duas turmas nós não tivemos oportunidade de falar sobre isso. Falamos a respeito. Para todas as turmas nós falamos a respeito do socialismo científico e os diversos desdobramentos, ou pelo menos alguns desdobramentos que o socialismo teve além do socialismo científico, mas ficou faltando aí uma palavra a respeito do liberalismo econômico. Uma palavra rápida, só para que a gente possa ter uma noção a título de introdução da matéria do terceiro ano. Então, liberalismo econômico. Vamos começar pela parte conceitual. O que seria isso? Vamos falando um pouquinho a respeito disso. Bom, então vejamos, liberalismo econômico. Olha o conceito dessa ideia. Doutrina político-econômica que defende a não intervenção do Estado na economia. Baseia-se na ideia de que os interesses e ambições individuais das pessoas, dos cidadãos, ali está incompleto, devem ser respeitadas. Eles são livres economicamente falando, né? O direito de propriedade, a propriedade tanto como empreendimento, como propriedade privada, né? Esses direitos são invioláveis. A ideia é essa. Então, aqui o que chama atenção nesse conceito, a doutrina seria a doutrina político-econômica. Por que político-econômica? Já que o nome seria liberalismo econômico. Por que colocaram aí político também? É porque envolve política. É que para você garantir esses direitos de propriedade, essa liberdade de comércio, você tem que ter dispositivos políticos para tal, né? Esses dispositivos políticos vão fazer com que o Estado não se meta na economia, né? Evitar, coibir o Estado de interferir nos relacionamentos comerciais, na empresa, na indústria, na economia, no comércio. Então a ideia é essa, por isso que está aí esse nome político. Mas a ideia principal do liberalismo é visando a economia, ok? Bom, então você percebe aí que a intenção, a principal ideia do liberalismo econômico é evitar, coibir o Estado, que o Estado interfira na economia. Então a ideia era dar liberdade àquele que move a economia, nesse caso que nós estamos falando, a burguesia, o empresário, o empreendedor, de não ter interferência do Estado, o Estado não se meter na economia. O que significava isso exatamente? Está falando a respeito de intervenção no sentido de criação de impostos, de criação de barreiras, no sentido de criação de leis que impeçam o crescimento da economia. Criação de monopólios, a gente vai ver isso aí mais adiante. Então a ideia era evitar que o Estado trouxesse dispositivos que pudessem interferir e não deixar a economia correr livremente. A ideia, o alvo dessa teoria era o Estado. Veja bem que está surgindo numa época em que fala-se muito das teorias sociais. É de uma época em que o socialismo estava sendo moldado conceitualmente. E o alvo principal dessa teoria não era exatamente o socialismo. Eles não tinham como alvo o socialismo. O alvo era o Estado. O Estado, naquela época, não era, na época moderna, não era socialista. Então, essa teoria foi criada por pessoas que queriam modificar a forma do Estado atuar na economia. Paralelamente, estava surgindo também as teorias sociais, o socialismo científico e outras vertentes do socialismo. Na verdade, a defesa do capitalismo, a defesa contra o socialismo, contra essas teorias sociais, foi pautada no liberalismo econômico, que já estava lá. Então, nesse caso, o liberalismo econômico é instrumentalizado para se defender contra as teorias sociais que estavam surgindo. Porém, ele foi criado
o liberalismo econômico foi criado para se defender do Estado, não do socialismo que estava surgindo como teoria na época. Então fique com isso na cabeça. Agora, se o socialismo, melhor dizendo, se o liberalismo econômico estava se defendendo do Estado, qual era a política econômica que o Estado implementava? Qual era a política econômica que o Estado colocava em prática? De que exatamente o socialismo econômico, surgindo como teoria, como ideia, estava se defendendo em termos de economia? Nós vamos ver isso aqui agora. Então vejamos. Bom, assim está melhor. Mercantilismo. Então, na Idade Moderna, a política econômica implementada pelo Estado absolutista era o mercantilismo. E qual era a ideia principal do mercantilismo? Nós podemos verificar aqui nessa figura, era ter uma boa balança comercial de entrada e saída de produtos. Você aumentar as exportações, diminuir as importações. Com isso, o reino, que é mercantilismo, o referido reino, ele conseguiria manter uma riqueza, acumular metais. Então, para fazer isso, quais eram as políticas que ele implementava? Protecionismo, nacionalismo, ou seja, ele controlava aquilo que saía e entrava do Estado. Até hoje, esse princípio é implementado pelos Estados, você controlar a entrada e saída de riquezas, de exportações e importações. A princípio, você tem uma boa base econômica. Então, hoje o Brasil tem essa preocupação, assim como os Estados Unidos ou qualquer outro país capitalista. Eles buscam uma boa balança comercial, ou seja, tem que exportar para importar. Isso aí ainda é válido. O problema todo do mercantilismo vem depois. Então, o que vai acontecer dentro desse sistema econômico? O que realmente era colocado como empecilho? O que não agradava aqueles que faziam comércio? Isso aqui, controlar a balança econômica, talvez fosse uma questão aí secundária, digamos assim, para quem faz comércio dentro do mercantilismo. O grande problema eram os monopólios, um dos problemas. Então, nessa época, o rei, ele, dentro da economia do Estado, ele estabelecia monopólios para pessoas que ele achava que poderiam tocar determinado negócio. Por exemplo, a exploração da cana-de-açúcar no Brasil, é uma época que você tem o colonialismo, era uma das vertentes do mercantilismo, é um dos braços do mercantilismo. Então, quem iria explorar o Brasil? Quem viria para cá aí no auge da exploração, né, dos produtos extraídos aqui no Brasil, que era cana-de-açúcar? Quem viria para cá? Determinadas pessoas. Então não era qualquer um que poderia, eu vou pegar um navio e vou partir para o Brasil para explorar a cana-de-açúcar, vou fazer uma plantação de cana, vou levar escravos para lá. Não era assim. Eram companhias, não sei se você lembra desse nome, companhias de comércio, a gente estudou isso aí no segundo ano. Então as companhias de comércio eram de propriedade de pessoas escolhidas a dedo pelo rei para poder implementar o negócio aqui no Brasil ou em qualquer outra área colonial, ou também negócios dentro do próprio reino. Por exemplo, produção de vinho, também deveria haver uma companhia específica para fazer isso. Outra pessoa que quisesse fazer não poderia fazê-lo, é só aqueles que o rei desse essa autorização, esse monopólio. Falando em termos atuais, hoje o petróleo no Brasil é um monopólio. Então, quem vai explorar essa atividade econômica é só a Petrobras que faz isso. Hoje, você já tem uma pequena flexibilidade, algumas áreas estão sendo abertas para outras empresas, mas a grande massa da exploração ainda está na mão da Petrobras. Então, você percebe que o Brasil não é totalmente liberal nesse ponto. Ainda existe ainda monopólios aí, e isso é uma política antiliberal, vamos colocar assim. As leis pragmáticas, outra coisa que chama a atenção
O que são as leis pragmáticas? São leis específicas para defender o mercantilismo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma lei pragmática. Em algumas regiões da Europa, estados absolutistas, só a nobreza poderia comprar roupas de seda. Então, quem vai comprar essa roupa de seda? Seda não era produzida na Europa, isso vinha das Índias. Então, quem poderia comprar essa roupa? Só a nobreza. Por que isso? Primeiro que você, você diminui bastante a importação desse produto, porque é um grupo seleto de pessoas que vai comprar. E segundo, que você, dessa forma, você poderia também dar um privilégio a determinada classe, determinado grupo de pessoas que pudessem usar esse recurso. Eu lembro que se todo mundo pudesse comprar seda, né, obviamente o preço iria aumentar muito. E isso prejudicaria, digamos assim, a nobreza que gostava de usar esse tipo de tecido. Então, ao mesmo tempo que ele protege a nobreza, o preço da seda não ia explodir, não ia chegar às alturas, está protegendo também o país, a nação dele, em função de uma pequena exportação de seda. Olha ali, se você olhar no vermelho ali, diminuição das importações. Então essa lei pragmática aí, ela protege dos dois lados. O grupo que vai fazer a compra desse produto, nesse caso importações, e protege a nação também, as barreiras alfandegárias. De uma certa forma, essa lei tem duplo sentido. Bom, o aumento das taxas alfandegárias. O que é taxa alfandegária? A taxa alfandegária é a taxa de importação. Obviamente está ligada ali à diminuição das importações. Então, quando você falou de alfândega, é um controle dos produtos que entram em determinado país. Então é isso, o mercantilismo, em poucas palavras. Era o que atrapalhava a economia para muita gente, porque muita gente não poderia explorar todas as áreas, o que quisesse explorar em termos econômicos, em termos de empreendimento. E essa teoria surge em favor de um grupo de pessoas com potencial econômico, porém sem possibilidades de implementar, de colocar em prática suas ideias em função dessa prática econômica chamada mercantilismo. O liberalismo surge contra o mercantilismo. Tá ok? Vamos prosseguir. Então tá. Uma pergunta surge aí a respeito do liberalismo. Se o Estado ele não pode se meter na economia, se a ideia principal era fazer com que o Estado, naquela época absolutista, deixasse de se intrometer, deixasse de criar essas leis pragmáticas, deixasse de controlar as alfândegas, ou seja, o que entra e sai do país, né, desse liberdade para todos e qualquer um ir à frente, tocar o seu negócio, entrar no mercado e concorrer com outros que estão produzindo. Quem vai regular esse mercado? Como é que seria feito, então, o controle da economia? Não teria controle? Exatamente isso. A ideia era não permitir a intervenção do Estado em função do próprio mercado se autorregular. Grava essa palavra, autorregular. Então, na ideia dos economistas ou dos teóricos liberais, liberalismo, o próprio mercado se autorregula. Então, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo, se você tem um produto de alto valor, ele chega no mercado com alto valor, as pessoas, a princípio, vão ter dificuldade para comprar aquele produto, porém é um produto necessário, vamos colocar assim. E como é um produto necessário e as pessoas procuram esse produto, então aquele produto, aquela empresa que vende aquele produto de alto valor, ela começa a lucrar consideravelmente com aquele produto, é bem provável que outras pessoas se interessem em produzi-lo e jogar mais produtos no mercado. Quando você tem mais produtos no mercado, o preço daquele produto vai baixar. Isso vai regular o preço daquele produto. Como você tem uma maior oferta daquele produto no mercado, é bem provável que o preço dele diminua. Então é uma questão de procura e oferta.
esse seria o mecanismo da autorregulação. Vamos dar um exemplo aqui. A Casas Bahia vai lá e faz ou melhor, estou fazendo propaganda aqui da Casas Bahia. Não sou sócio da Casas Bahia não, tá? Fique tranquilo. A Samsung, por exemplo, ela lança uma TV nova, aquelas 60 polegadas, tela curvada, bonita, linda, né? Alta qualidade, você vê o ator, as imagens, quase interage com aquilo. E aí vem com um preço absurdo. Você vê aquele telão lá nas Casas Bahia, agora vocês vão falar da loja. Pô, bonita, olha só, vou lá comprar, só que custa R$5.000. Mas vende porque interessa, chama atenção. O que vai ocorrer? Outras empresas, a LG, outras empresas, não me lembro aqui o nome, a Sony, vai ver aquele produto, eles verão aquele produto diferente e vão copiar aquilo ali. Muda alguma coisa aqui e ali só para não ferir os direitos autorais e também coloca no mercado. Daqui a pouco você vai ter tela de 60 polegadas curvada em tudo quanto é lugar. O preço tende a cair. Assim acontece também com celulares, com carros, e etc, etc. Então essa é a teoria da autorregulação. Isso acontece também na força de trabalho. Eu lembro que recentemente surgiu um trabalho novo chamado segurança do trabalho. Vi muitas pessoas indo, correndo para fazer curso de segurança do trabalho e o salário era promissor. As pessoas logo que terminavam o curso, elas estavam empregadas, com salário considerável, porém muita gente procurou fazer esse curso. Então o mercado ficou cheio desses profissionais. A resposta disso, qual é a conclusão disso? O que vai acontecer? O salário vai abaixar, porque a oferta dessa mão de obra é muito grande, e as vagas vão ser preenchidas. Isso regula o mercado. Aquele que ganhava uma fortuna com segurança do trabalho, se fortuna entre aspas, claro, não ganhará mais. O salário vai baixar um pouquinho. Então, a força de trabalho, na concepção da economia liberal, ela é um produto também. E o que vai regular o salário não é uma lei do Estado. Não é uma lei que o Estado faz, não é estabelecendo um salário mínimo. Seria a própria procura e oferta. Obviamente, então hoje, falando em termos atuais, alguns estados eles são liberais, eles são mais liberais, outros estados já não são tão liberais assim. Então o que se contrapõe a um estado liberal hoje? Então a gente pode falar assim, os Estados Unidos, por exemplo, é um país liberal. O que se contrapõe a isso? É um estado intervencionista. Se você tem por um lado, um Estado que não se mete na economia, um Estado controlado por um governo liberal, do outro lado ele se contrapõe a um Estado intervencionista, ou seja, um Estado que se mete na economia. Se mete como? Criando os impostos, criando regulamentos para que você possa comercializar, que você possa produzir, em função, muitos dos Estados, por que eles controlam a economia? Em função, aí sim entra o social, em função do socialismo, de um Estado que dá um pouco de atenção, ou mais atenção, à parte social. Então eles se metem na economia, eles tiram da economia, eles regulam a economia, eles criam barreiras, eles criam leis, eles criam regras para a economia, em função daquela economia não correr livremente e acaba ferindo a parte social. Como, por exemplo, o Brasil é um Estado misto, digamos assim. Você tem a parte liberal, porém não é tão liberal assim. Você tem diversas leis que protegem o trabalhador e criam diversos empecilhos ou barreiras ou regras para a economia, para o empreendedor. O empreendedor ele tem que pagar diversas taxas, diversos impostos relacionados à força de trabalho. Ao passo que em um Estado liberal, ele não tem tantas regras assim. Quando você faz uma análise dos Estados Unidos, se você estudar a lei trabalhista deles, é bem menor do que a nossa. Porque eles são um Estado mais liberal do que o Brasil.
hoje em dia, você tem esses estados, os estados capitalistas, óbvio, eles oscilam entre um estado intervencionista e um estado liberal, liberalismo. Ok? Então vamos só fazer uma análise de um quadro para que a gente possa estar encerrando essa parte. Então, essa autorregulação que é colocada pelos teóricos economistas, muitos chamam, apelidaram essa autorregulação como mão invisível de Adam Smith. Adam Smith, ele foi um dos teóricos do liberalismo, ele falou muito a respeito disso e ele cria essa ideia de mão invisível, de autorregulação. Ele que fala, pelo menos com maior propriedade desse assunto, né? Você pode ler alguns textos desse autor na internet, procurar esse nome aí que você vai ver como ele pensava a respeito da economia. Ele é bem, né, ele é um dos expoentes aí da teoria liberal. Então prossigamos. Tá lá. Essa imagem aqui, ela é muito conhecida, até mesmo em vestibular, em concurso que você vai fazer, né? Tá aí a figura do Adam Smith e a tal mão invisível que vai regular o mercado. Cuidado para não confundir isso aqui, achar que é a mão de Deus descendo aí para fazer alguma coisa no planeta. Não era essa a ideia dele. A ideia é em termos econômicos mesmo. Econômicos, melhor. Bom, prossigamos. Isso aqui que eu queria mostrar é para você fazer a comparação aí de um país que tem o liberalismo como principal bandeira, digamos assim, os Estados Unidos. E o Brasil, que não é tão liberal assim. O Brasil ele tende a cobrar mais impostos, a se meter mais na economia em função do social, em função dessa tal proteção que é prometida ao trabalhador, prometida à sociedade, e muitas vezes não funciona. Porém, em tese, as justificativas de altos impostos estão nessa parte social. Então, se você comparar, chama a atenção de qualquer um a facilidade, né, o fluir econômico dos Estados Unidos comparando ao Brasil. Então, de uma forma geral, você vê ali que resumindo aí, né, dentro de alguns itens básicos dos Estados Unidos e comparando com o Brasil, você tem ali, né, uma taxa média de 6,5% de impostos e o Brasil 77%. A princípio isso chama atenção. Você olha ali, a água nos Estados Unidos não se cobra imposto, no Brasil é 45%, gasolina 15% nos Estados Unidos, no Brasil 57%, né, quase mais da metade da gasolina no Brasil, o preço da gasolina na bomba, mais da metade é impostos. Telefone, tem telefonia ali, bom preço dos valores que você paga em telefonia também, são impostos quase a metade, né? No Brasil, praticamente tudo que você consome, tudo que se pode ter como produto no Brasil, você tem uma média de 50%. Então, se você compra uma TV de R$2.000, R$1.000 vai para o governo, né? Os Estados Unidos pensa diferente. Aí você vê aí essa questão. Por outro lado, é importante ressaltar, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, só estou tentando explicar os prós e os contras de um país liberal e um país intervencionista. Nos Estados Unidos, a saúde pública não existe praticamente. Então hoje eles estão vivendo um problema com o coronavírus, porque não tem hospital público. Então para você, em uma situação de emergência, você tem que atender milhares de pessoas, fica difícil você ferir o direito de propriedade dos donos de hospitais para poder colocar a gente ali para ser tratada, né, do coronavírus. E por outro lado, no Brasil, inclusive é uma resposta, nós estamos tendo uma resposta muito mais rápida ao combate nessa doença. As taxas de mortalidade no Brasil são bem menores em função de ter um sistema, muita gente coloca ele como um sistema de saúde deficitário, mas porém tem. E foi muito, muito fácil você reverter esse sistema ao atendimento emergencial, né, no caso dessa doença. Então por isso que nós estamos tendo aí um sucesso maior.
né? Tem prós e contras. Lá, se você vai lá morar nos Estados Unidos, você é responsável pela sua saúde. Tem que pagar plano de saúde, tem que correr atrás disso aí quanto antes. É uma das desvantagens, né, aí do liberalismo com relação a um país intervencionista, né? Nesse caso aí nós estamos analisando o Brasil, né, e o país liberal, os Estados Unidos. Bom, prossigamos. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa conversa, em que abordamos o assunto liberalismo econômico. Vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos. Primeiro, que liberalismo econômico ele não se contrapunha diretamente, a princípio, ao socialismo científico, às outras vertentes do socialismo. Ele foi criado para combater o mercantilismo. Mais tarde, quando surgem essas teorias sociais, o liberalismo econômico ele é instrumentalizado para se defender dessas teorias sociais que estavam surgindo. Como é que eles se defendiam? Como é que ele foi instrumentalizado? Como o liberalismo foi instrumentalizado para combater o socialismo? Veja bem, na época, a Europa, ou principalmente a Inglaterra, estava passando pela Revolução Industrial. Então você via milhares de pessoas indo para os centros urbanos, trabalhar em fábrica em condições insalubres, trabalhar com salários pequenos, sem direito a nada, sem direito a férias, sem direito a descanso semanal. As pessoas eram mandadas embora sem direito nenhum. E a miséria começou a surgir, a violência urbana começou a surgir, a desorganização urbana começou a surgir, muitos crimes, as cidades industriais eram muito sujas, rato para tudo quanto é lado, falta de saneamento básico. Isso tudo caiu no olhar de alguns pensadores e esses pensadores começaram a buscar soluções para isso. Esses pensadores eram pensadores socialistas e aí então surge aí as teorias sociais que vão buscar, primeiro tentar entender o que estava acontecendo e depois buscar soluções para isso. E aí surge o socialismo. A resposta do socialismo é que essas pessoas, essa classe que surgia agora de trabalhadores, deveria se organizar, tomar ciência da exploração que eles estavam passando e a partir daí fazer a mudança social, transformar, redirecionar a produção, uma vez que estava tão somente para lucro, mas redirecioná-la, essa produção, para as questões sociais. Então, a ideia não era mais produzir para o lucro, mas sim produzir para atender necessidades do povo, do trabalhador. Ponto. E aí entra o liberalismo econômico. Essa teoria vai ser instrumentalizada para poder se defender os empresários, defender aqueles que eram empreendedores. Ele dizia assim, o liberalismo fala que tudo é uma questão de autorregulação, como você viu lá, né, há pouco. Esse primeiro momento que nós estamos passando a respeito da industrialização, da fábrica surgindo, dos trabalhadores, é só uma questão de ajuste. Daqui a pouco, o número de fábricas vai aumentar, daqui a pouco vai faltar mão de obra, e quando falta, lembra disso, da autorregulação? Quando falta o produto, o preço aumenta. Então, se o número de fábricas cresce muito e falta trabalhadores, a ideia é de que as fábricas vão começar a pagar valores mais altos, vão começar a oferecer ao trabalhador vantagens para que ele venha trabalhar em determinada fábrica. E isso vai autorregular. Você vai ter uma autorregulação do mercado de trabalho. Então, se você tem mais ofertas de trabalho e menos trabalhadores, a tendência do salário é subir. A ideia era que a sociedade, no social ia se autorregular a partir desse princípio de procura e oferta. A mão de obra, eu lembro, também era vista como um produto a ser vendido. Tanto o socialismo, ele via também a mão de obra como um produto que era vendido. O dono, o empresário, o burguês, ele pagava pela mão de obra, um preço, era um produto a ser vendido, e assim também o liberalismo também via dessa forma. Só que o socialismo entendia que essa realidade não iria mudar, a não ser por parte de uma ação dos trabalhadores. Não havia autorregulação na visão socialista. Já o liberalismo achava que
era só uma questão de tempo, que as coisas iam se autorregular. Então esse embate ele gerenciou essa discussão por algum tempo. Eu lembro aos colegas que eram teorias e as duas estavam no embrião ainda. Né? Muita coisa mudou, muita coisa se reorganizou realmente. Muitos trabalhadores se organizaram, fizeram greves e manifestações e mudaram contextos políticos, e as leis trabalhistas, leis sociais foram garantidas. E, por outro lado, também, o liberalismo econômico ele não ficou para trás, ele também andou, ele também caminhou. Você vê aí o número de comércio internacional aumentando. Obviamente que o liberalismo ele vai encontrar diversas dificuldades pela frente, você vai ter crises econômicas tremendas em função desse quesito liberal, porém os dois vão caminhar dentro de certa, não sei se posso dizer harmonia, né? Obviamente vão surgir diversos atritos entre essas duas correntes, mas até hoje essas correntes estão aí. Você tem países que levantam a bandeira do liberalismo, tão somente liberalismo, tem países meio termo, que faz aí esses países fazem uma associação das duas correntes, e tem país que é intervencionista, né? Se mete na economia em todas as instâncias. Bom, essa é uma ideia para que você possa entender um pouquinho sobre esse assunto. É claro que é só um resumo das coisas, tem muito mais elementos a serem observados. Se você quiser, estude mais sobre isso, é interessante. Mas são princípios básicos, tanto para o segundo ano quanto para o terceiro ano. Você tem que entender disso, porque a partir de agora nós teremos aí diversas ocorrências, diversos termos, diversas expressões, diversas ideias ligadas ao contexto do século XX, e que se você não tiver a ideia básica de liberalismo e socialismo, essas terminologias, você não consegue entender determinados textos, determinadas questões que surgem aí, né, no seu caminhar acadêmico. Bom, passe bem. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu esse assunto, você pode acessar aí a plataforma, o Google Classroom, e tirar suas dúvidas, fazer suas observações. Um abraço, até a próxima aula virtual.